Olá, alunos da terceira série, tudo bem com vocês? Hoje teremos aula de filosofia, tá? Então vamos lá. Terceira série, filosofia, capítulo 3, aula 3. O tema de hoje é filosofia moderna. Só recapitulando, nas aulas anteriores nós falamos sobre a filosofia medieval, tá? Então hoje nós vamos falar sobre essa fase de transição, tá? Da filosofia medieval para a filosofia moderna. Então vamos lá. Filosofia moderna, valorização da razão e da ciência. É toda a filosofia desenvolvida durante o século XV até o século XIX. A filosofia desenvolvida nesse período está dividida em 4 partes. Então vamos analisar. Filosofia do Renascimento, que foi um momento de mudanças em vários aspectos da sociedade, inclusive na questão da filosofia. Então foi uma renovação da civilização clássica. Filosofia do século XVII é conhecida como Idade da Razão. A razão começa a tomar uma força muito grande dentro da sociedade, o racionalismo. Filosofia do século XVIII só aconteceu em alguns países americanos e alguns países da Europa, tendo como base o iluminismo, a razão. Onde o iluminismo começa a ganhar uma dimensão muito forte dentro da sociedade e as coisas começam a mudar, tanto no campo político, tanto no campo econômico e social. Século XIX foi uma nova revolução. No final da Idade Média, a filosofia estava baseada no conceito de teocentrismo. Pessoal, prestem atenção porque se confunde, Idade Média, teocentrismo, ou seja, Deus no centro de tudo. Já na Idade Moderna, com a chegada da Idade Moderna, surge o pensamento antropocêntrico, ou seja, o homem no centro do mundo. Nesse período surge o humanismo, Então, na Idade Moderna, o homem passa a ser a figura central. É chamado período antropocêntrico, ok? O humanismo passou a ter um papel centralizador, propiciando uma posição mais ativa do ser humano na sociedade, como um ser pensante e com maior liberdade de escolha. Então, pessoal, fazendo uma comparação, durante a Idade Média, a questão da religião era o aspecto agregador da sociedade, A igreja, a religião regia a vida das pessoas. No período moderno, isso começa a mudar, É uma fase de transição. Ninguém dorme Idade Média e acorda Idade Moderna. São períodos de rupturas e permanências, Então é uma fase de transição em que a sociedade começa a se transformar. Então, na Idade Moderna, o homem passa a ser o centro de tudo, E a filosofia se volta para o homem passa a ter um papel principal, ter um papel centralizador, Então é o humanismo ali que impera, ok? Então vamos lá. Como um ser pensante com maior liberdade de escolha. Por quê? Porque a igreja, a religiosidade deixa de ser o aspecto agregador da sociedade, E aí as pessoas começam a pensar por si mesmas, Utilizando o quê? A razão, deixando um pouco de lado a fé, E utilizando a questão do racionalismo, ok? Não que as pessoas tenham abandonado a religiosidade, Mas começam a surgir movimentos, principalmente no meio intelectual, Os filósofos começam a propagar a questão do iluminismo, a questão da racionalidade, a questão do raciocínio lógico, Deixando os dogmas religiosos de lado e enfatizando e valorizando o racionalismo. Então vamos lá. Principais características. A filosofia moderna está apoiada nos seguintes conceitos: antropocentrismo e humanismo, que nós acabamos de estudar, cientificismo, ou seja, a ciência passa a ter um papel importante, dentro da filosofia moderna, dentro do período moderno, A ciência, ela torna-se validada, A palavra da ciência tem mais peso, ok? Valorização da natureza, racionalismo, ou seja, a razão, o raciocínio lógico, A questão da racionalidade
ela é valorizada, tá? Ela é colocada em destaque. Empirismo, pessoal, vamos recapitular o conceito de empirismo, né? Empirismo é a experiência passa a ser valorizada, né? Não só a parte teórica, mas como a experiência do indivíduo em vários aspectos da vida passa a ser extremamente valorizada. Então, empirismo é igual a experiência. Perdão. Liberdade e idealismo, né? Esses dois conceitos são extremamente propagados até hoje pelos filósofos, né? O indivíduo, ele passa a ter a liberdade de escolha, né? E passa a lutar pelos seus ideais. Lógico que por trás de tudo isso está a burguesia. Por quê, pessoal? Porque a burguesia já tinha o poder econômico, mas queria o poder político, né? E a igreja atrapalhava, né? E a monarquia atrapalhava. Então, a burguesia passa a financiar os filósofos para eles propagarem essas ideias, tá? Incutir essas ideias, né? Colocar essas ideias dentro da sociedade, ok? Renascimento e iluminismo, né? Renascimento, o nome já diz, né? Renascimento nas artes, na ciência, na política, na cultura, na literatura, tudo isso financiado pelos mecenas. Quem eram os mecenas? Os burgueses, né? O conceito de mecenas, patrocinadores das artes. Quem tinha o dinheiro? A burguesia. Então, logicamente, os mecenas pertenciam à burguesia. Era eles que patrocinavam os artistas, ok? Iluminismo, né? Movimento intelectual que ocorreu na Europa, né? Enfatizando o quê? Valorizando a razão, valorizando a liberdade, né? Querendo o enfraquecimento da monarquia, né? E a ascensão da burguesia, ok? Filosofia laica, né? Começa a vigorar a filosofia laica, ou seja, a filosofia não religiosa, né? Então, pessoal, esses são todos os aspectos, tá, da filosofia moderna, ok? Nós temos aqui o conceito, as divisões, tá? O conceito de teocentrismo, o conceito de antropocentrismo, o conceito de humanismo, tá? As características desse período, né? E aí, o que eu vou propor para vocês? Vamos lá. AD3, do capítulo 3, aula 3, Filosofia, segunda série. Faça uma pesquisa e escreva sobre o antropocentrismo, tá, pessoal? Podem pesquisar. Não precisa ser uma pesquisa muito extensa, no máximo 15 linhas, tá bom? Exercícios propostos. Exercícios diversos, número 6, página 17. Questões 1, 2, 7, 8, ok? Bom, vou enfatizar aqui para vocês. Faça numa folhinha de caderno, caneta azul ou preta, tá? Letra legível, tá bom? Não misturem questionário com trabalho, tá, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula.